mas a gente vai começar falando da guerra no Oriente Médio. Parece que se espalhou, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra também bombardearam o Iêmen. E aí o alvo é o grupo Houthi, que é um grupo armado xiita aliado do Irã, que vem fazendo ataques no Mar Vermelho contra navios que têm como destino Israel. E aí os americanos, eles batizaram essa operação, sabe como, gente? Guardião da Prosperidade. Guardião da Prosperidade, porque supostamente é uma operação para proteger enfim, a passagem dos navios por esse importante ponto que é o Mar Vermelho. Eu vou até pedir licença para o Anitablian, antes dele explicar para a gente o que está acontecendo e por que os Estados Unidos e a Inglaterra bombardearam o Iêmen, mostrar o mapa aqui no nosso telão, aí você comenta em cima do mapa, tá bom, Anitablian? Vamos trazer aqui o mapa, claro, porque nem todo mundo sabe Iêmen, onde é que fica exatamente? Está aqui, ó. Então, o Iêmen fica aqui ao sul da Arábia Saudita. Deixa eu aqui para não ir muito na frente do Anitablian. O Iêmen fica ao sul da Arábia Saudita e ele controla essa passagem muito estreitinha ali, tem até um nome, depois o Anitablian sabe o nome, eu não lembro de cabeça. Aqui, do outro lado é a África, né? E aí você entra no Mar Vermelho e acessa Israel, o sul de Israel. E o Iêmen tem feito ataques a navios que passam por aqui, em solidariedade, dizem, né, os Houthis, que dominam boa parte do Iêmen, em solidariedade ao povo palestino que está sendo massacrado na faixa de Gaza. Então, esse aqui é o cenário. A gente percebe, não é pertinho não, hein? Oriente Médio, mas não é colado, né? Deixa eu mudar de lado aqui para não atrapalhar isso, melhor. Então, a gente percebe que não é colado. Olha aqui, ó, Israel, e na outra ponta do Mar Vermelho, o Iêmen. Explica para a gente a importância. A guerra, então, transbordou, Anitablian, saiu aqui só da faixa de Gaza e avançou para o Iêmen e trouxe para o cenário agora Inglaterra e Estados Unidos, principalmente. É isso? É isso. A importância, eu acho que a gente começa a balizar informando que 90% do comércio internacional é marítimo. E 15% desse comércio internacional marítimo passa pelo Canal de Suez, que inclusive faz com que o Egito arrecade cerca de 10 bilhões de dólares anuais com a receita do pedágio. Mas o mais importante é que nós imaginemos que essa ligação ela facilita o comércio entre o Mediterrâneo e o Extremo Oriente, passando pelo Oceano Índico, passando pelo Estreito de Malaca, em direção, por exemplo, ao Japão, à Coreia do Sul, ao Extremo Oriente. Israel, no Porto de Eilat, que é o terceiro porto mais importante de Israel, recebe majoritariamente do Extremo Oriente veículos e cargas secas. Tá? Não é o mais importante porto de Israel. E apesar desta situação aí, que os Houthis dizem que atacam no Estreito de Bab al-Mandab, as cargas que são destinadas a Israel, isso dificulta o trânsito internacional. O seguro fica muito caro, as companhias seguradoras que estão majoritariamente sediadas na Holanda e na Grã-Bretanha, muitas vezes se recusam a fazer o seguro dessas embarcações, mesmo que não tenham destino a Israel. Muitas vezes o preço dessa apólice inviabiliza o transporte marítimo, que é 90% do transporte do comércio mundial. Então, o que aconteceu aí, Rodrigo? Aconteceu o seguinte, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu na quarta-feira, uma proposição dos Estados Unidos e do Japão, pedindo para que os ataques fossem condenados e que os estados que fossem ameaçados ou atingidos tivessem liberdade para agir em defesa do seu interesse, da sua mercadoria e dos seus nacionais. O que aconteceu? 11 votos a favor no Conselho de Segurança da ONU e 4 abstenções. Dessas 4 abstenções, nós tivemos a China e a Rússia, que além de não votarem contra, são coisas distintas, não exerceram seu poder de veto, Angola, Argélia e Moçambique. Quer dizer, Argélia, Moçambique, China e Rússia se abstiveram e 11 países votaram favoravelmente. Isso aconteceu na quarta-feira. Foi praticamente uma licença que hoje foi evocada pelo presidente Biden dos Estados Unidos, para que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, com mais 5 países aliados, agissem contra as infraestruturas que, segundo eles, estão facilitando esses ataques. A grande questão é, no momento em que você teve essa discussão levada a cabo no Conselho de Segurança da ONU, você não teve o exercício do poder de veto. Porque se você tivesse o exercício do poder de veto, sob o ponto de vista legal, você dificultaria esse tipo de ação. Ainda que pudesse acontecer, porque a gente sabe que houve muita transgressão nesse sentido e ações unilaterais por parte de interesses, muitas vezes até dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, mas se houvesse um veto expresso,
nós teríamos uma situação de impasse como nós tivemos quando o Brasil apresentou uma resolução que foi vetada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos votaram contra e exerceram seu poder de veto, que são coisas distintas, mas que é uma faculdade dos 5 membros permanentes: Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, China e Rússia. China e Rússia se abstiveram, não votaram nem contra a resolução, muito menos exerceram seu poder de veto. Eu acho que isso facilitou a ação dos Estados Unidos politicamente. Hoje o Biden está dizendo que os Estados Unidos não infringiram nenhuma norma legal, mas, por outro lado, você acabou gerando uma situação que leva muita preocupação sob o ponto de vista de que essa guerra se espraie. A gente sabe que nós temos o Hezbollah na fronteira norte de Israel, no sul do Líbano, numa situação complicada. Nós temos grupos pró-iranianos no Iraque, na Síria. Nós temos muitos grupos por todo o Oriente Médio que se mostram favoráveis à causa palestina, enquanto a gente sabe que não cessam esses ataques em Gaza. Então, economicamente é muito importante, e eu, durante o dia, comentava em algumas intervenções que o mais importante, sob o ponto de vista da ação dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, ainda que seja muito relevante o percentual de mercadorias que passam nesse caminho do Mar Vermelho e em direção a Suez, é o aspecto do precedente. Eles alegam, inclusive na resolução proposta e aprovada, que você tem uma perturbação da ordem do comércio marítimo internacional e que isso poderia se repetir em outras regiões se não houvesse uma atitude forte. Perfeito. Agora, a gente tem um cenário muito perigoso no Oriente Médio, já sob a possibilidade de conflagração em relação a múltiplas fronteiras. E esse ataque, nesse sentido, agrava bastante a perspectiva e a possibilidade de que algumas coisas possam acontecer, inclusive nas próximas horas, a nível de represália por parte desse grupo que controla pequena parte do território iemenita, mas é uma área onde a densidade demográfica é muito alta. Inclusive, a gente viu, logo depois de tudo isso, né, protesto massivo, assim, no Iêmen. Protestos, a gente está vendo as imagens, inclusive, agora, aqui na nossa tela. Para quem está nos acompanhando só por áudio, vale a pena dar uma olhada nos protestos também, agora por imagem que a gente está colocando aqui. Mas eu queria aproveitar as imagens desses protestos para que você pudesse explicar para a gente quem são os Houthis, né? Porque muita gente não conhece quem são os Houthis do Iêmen. Eles são, normalmente, né, eles são apoiados pelo Irã, na verdade, né? Normalmente não, eles são apoiados pelo Irã e eles estão respondendo aos ataques de Israel também. Eles chegaram a dizer que os Estados Unidos, os ataques dos Estados Unidos são terrorismo e também que, isso eu estou falando aqui de uma liderança deles, né? O Conselho Político Supremo Houthi, que é o Mohammed Ali al-Houthi. Ele falou dos Estados Unidos, disse que os Estados Unidos são o diabo, enfim, foram declarações bastante fortes, mas em reação a esse ataque dos Estados Unidos e também do Reino Unido. Então, queria aproveitar para perguntar quem são e qual é o objetivo deles. É se unir ao Hamas nessa resposta a Israel? Eles são xiitas, né, Anita Blian? São xiitas. Essa questão que o Rodrigo coloca é muito importante. Por quê? Porque nós tínhamos, inclusive, um conflito entre sunitas e xiitas muito grande no Oriente Médio, não que ele tenha cessado, mas por intervenção da República Popular da China, houve uma reaproximação entre o Irã e a Arábia Saudita. Houve a reinserção da Síria na Liga Árabe. Houve uma série de aproximações de grupos xiitas e grupos sunitas que possibilitou, inclusive, essa manifestação mais expressa de solidariedade do Hezbollah e dos Houthis no Iêmen em relação à luta do Hamas, porque o Hamas também é vinculado a grupos sunitas. E os grupos sunitas que apoiam o Hamas combateram os Houthis durante muitos anos. Havia uma coligação, uma coalizão de países que, capitaneado pela Arábia Saudita, durante muitos anos bombardeou os Houthis no Iêmen sem conseguir sucesso em debelar essa insurreição. Porque, veja, sob o ponto de vista do direito internacional, os Houthis não são o governo do Iêmen reconhecido pelas Nações Unidas. Existe uma parte do território iemenita, controlada por um outro grupo, que é o governo, vamos dizer, oficial perante a Organização das Nações Unidas e outras organizações multilaterais. Esses países, por exemplo, ontem a Arábia Saudita tomou uma atitude que politicamente não seria esperada há 2 ou 3 anos atrás. Eles disseram que esperam que as coisas possam se, de alguma forma, acalmar,
pediu contemporização, pediu moderação às partes, enquanto eles, durante muitos anos, lideraram uma coalizão que atacava ininterruptamente essas áreas do Iêmen que são dominadas pelos Houthis. Essa situação de reaproximação entre xiitas e sunitas explica muita coisa nesse conflito do Oriente Médio. Essa solidariedade do Hezbollah, que hoje é expressa de maneira clara ao Hamas, a Jihad Islâmica, seria impossível anos atrás. Vou contar um detalhe curioso aqui. Durante esse conflito na Síria, que começou em março de 2011, então já se vão quase 13 anos, no campo de refugiados de Yarmouk, na periferia de Damasco, que é um campo de refugiados palestinos, os grupos xiitas ligados ao presidente Assad, que é a Alauíta, não é? Durante muito tempo tiveram que confrontar esses grupos palestinos ligados ao Hamas e à Jihad Islâmica. No próprio Líbano, você tem conflitos que ainda não cessaram completamente entre interesses sunitas e xiitas. A grande oposição que existe internamente no Líbano ao Hezbollah parte de grupos sunitas, mais até do que de alguns grupos cristãos maronitas radicalizados ligados aos falangistas. Então, quer dizer... Não, Anita Bilhar, é um cenário complexo, mas para a gente entender, quer dizer, os Houthis não são um governo oficial, dominam uma parte importante do território do Iêmen, são xiitas, mas estão solidários ao Hamas, que não é xiita, que é sunita. É sunita. Né? Então, há uma coalizão aí, quer dizer, nesta guerra a gente vê, é isso que você estava explicando, mas só para né, fechar esse ponto, quer dizer, essa aproximação entre grupos que historicamente eram adversários e que nesse momento estão se reunificando. Então, para a gente ficar de olho nisso, é grave e é uma guerra que pode realmente se espalhar para outros pontos.